Oi gente, tudo bem? Nós estamos aqui na Escola Sebastião Santana hoje para iniciar o nosso primeiro episódio do podcast do Te Amo, né? Nós estamos aqui com alguns convidados para fazer a apresentação para vocês. Estamos com o nosso diretor, Luiz da Luz, também professor de Geografia, meu colega de profissão, com as alunas Estela, Ana Carolina e com o nosso estagiário, o Pibige, né, que faz o programa de iniciação da docência aqui com a gente. Ele é estagiário lá da UEMS e ele tem participado das aulas aqui com a gente, das aulas de Geografia. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Apresentados, né, os nossos convidados, já dá para ter um spoiler do que a gente vai falar hoje, né, um tema relacionado à geografia. Então, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a globalização, né, que é um tema muito recorrente, é um tema atual que a gente vê nas redes sociais, que a gente tem muitas informações sobre, que às vezes a gente não para refletir como está presente no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Junto com esse processo de globalização, a gente vai falar de um outro tema também muito atual, que são os conflitos armados, né? Esses dois temas, eles caminham juntos. E aí, para começar esse nosso bate-papo, né, eu vou passar a palavra para o nosso convidado, o Domingos, e ele vai explicar para a gente, né, o que seria esse processo de globalização, né, como que isso começou, quando isso começou, e aí a gente vai falar também sobre como que essa globalização está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Seja muito bem-vindos, Domingos. Obrigado pelo convite, gente. E como nós estávamos falando antes de começarmos as gravações, a globalização, ela não é recente, ela vem lá do século XV. Isso das grandes navegações. 15 grandes navegações. Ali o mundo começa a manter relações, o velho continente com o novo continente, né? A gente entra um pouquinho na história, né? Falando sobre a descoberta da América na visão dos europeus e a descoberta dos originários em relação aos europeus, né? Ambos se descobrindo ali. E começa aí esse movimento de um mundo globalizado, não é verdade? Sim. E aí nós temos a evolução desse movimento. Aí nós vamos para o século XVIII, onde nós temos as revoluções industriais, a primeira grande revolução industrial. E depois, século XX, nós temos um evento importante, que é a Revolução Industrial em relação às tecnologias. Graças a esse movimento, a essa evolução tecnológica, nós tivemos uma evolução no setor de transporte, no setor de comunicações. Então, hoje, nós estamos no auge desse mundo globalizado. Perfeito. A gente pode mencionar, né, como esse processo de globalização, grandes descobertas, né? A gente teve grandes descobertas que foram evoluindo, né? Por exemplo, os meios de comunicação, a gente pode falar do telégrafo, que foi o precursor, né, desse movimento, e com o passar do tempo a gente foi evoluindo para chegar no que é hoje, né? Um mundo conectado, onde você consegue receber notícias do mundo inteiro em fração de segundos na tela do seu celular, né? E a gente percebe a globalização muito por essa questão tecnológica, mas também ela está presente em outras questões do nosso cotidiano, né? Eu acho que a Estela, a Ana, o Gustavo podem mencionar para a gente, né? Como que esse processo, né? Como que vocês percebem essa globalização no dia a dia de vocês? Né? A gente está aqui dentro de sala de aula, a gente está dentro de uma escola, a gente conversa sobre isso, né? Mas lá nas nossas casas, né? No nosso bairro, a gente também percebe esse processo de globalização, né? O Gustavo pode falar um pouco para a gente, né, como que essa globalização está presente no cotidiano. Claro. Então, como foi dito aqui, a globalização ela vem muito no processo da técnica, da tecnologia, né? Então, a gente percebe muito a tecnologia na nossa vida. E eu quero dar ênfase um pouco aqui na fala da professora, né? Hoje em dia, nós podemos conversar com pessoas de qualquer parte do mundo, em uma comunicação instantânea, que outrora não era possível. Né, a professora comentou do telégrafo, quanto tempo não demorava para o telégrafo chegar no seu destino. Hoje não, hoje a gente manda um zap, né, e já chega lá na hora e a gente consegue conversar. Isso é muito interessante. Então, a técnica da gente produzir um telefone, um avião, um navio, isso é fundamental para nós. Né? Outra coisa que eu quero também chamar a atenção é para a cultura, né? A globalização nos permite chegar aí a outras culturas, outras músicas, outros sabores, né? Isso é muito interessante. Exatamente. Dando um adendo, não sei se
globalização, sobre a cultura, é algo que a gente consegue perceber no nosso dia a dia, tendo em mercados também, a gente pode ver nos apps, no nosso celular, com as pessoas também que estão à nossa volta, a gente percebe quanto que a nossa cultura pode chegar até outro lugar do mundo e de outro lugar do mundo vir para aqui também, fazendo que essa integração fique ainda mais forte. Um exemplo bastante específico da globalização é a globalização que nós assistimos, que é a globalização cultural. Por exemplo, quando nós estamos em casa, simplesmente uma novela que a gente assiste faz exemplo da globalização no nosso dia a dia. Porque a globalização também é um processo de, como o Dani disse, de muitos anos atrás, de décadas, que vem impactando o nosso dia a dia. Exatamente, essa conexão cultural, né, como você disse, da novela, que faz, às vezes, né, uma autora aqui do Brasil, ele usa de referência para construir uma novela, uma história lá de outro país, né, e aí ele traz essa cultura pra gente. Às vezes a gente, naquele momento, que está passando aquela novela na TV, incorpora, né, alguns atos culturais, ou uma música, uma dança, uma pulseira, uma cor de esmalte, então pequenas características de outra cultura que a gente observa, né, por esses meios de comunicação, eles ficam introduzidos, né, eles se introduzem na nossa vida, no nosso cotidiano. Um exemplo também, né, a gente fala da globalização e ela tem várias nuances, né? Os meninos falaram da globalização cultural, a gente tem a globalização política, também da geopolítica, e a gente tem a globalização econômica, né? Uma questão que tem crescido bastante, que está presente na vida de todos nós, né? É a questão das compras pela internet, né? A gente tem hoje grandes plataformas que atuam no Brasil, como a Shopee, a Shein, né? Que estão presentes no nosso dia a dia. Então, às vezes a gente compra um produto que ele é produzido lá na China, ele é transportado pelos oceanos, né? E ele chega em pouquíssimos dias na nossa casa. Às vezes a gente compra um produto e em uma semana ele está na nossa casa, né? Então a gente percebe como a globalização ela foi evoluindo com o decorrer da história da humanidade, né? Então a gente teve uma globalização um pouco tímida no início, né? Através dos navios, conhecendo outros países, e hoje a gente tem essa conexão mundial em que esses produtos eles chegam muito rápido. A gente fala de informação que chega muito rápido, mas os produtos físicos também, né? Eles chegam a uma velocidade muito grande para a gente, né? O fluxo econômico entre países, né? Nossa conversão de moeda, a plataforma que opera no país, opera no nosso país, por exemplo, no Brasil, né? Essa relação comercial entre dois países, então, está muito presente no nosso dia a dia, né? Assim como essas questões que a gente está colocando aqui, econômicas, culturais, né? A gente tem percebido também essa globalização em relação aos assuntos geopolíticos, né? A gente percebe que cada vez mais o mundo está interligado politicamente. E essa conexão geopolítica, né, ela não é muitas das vezes pacífica, às vezes ela traz alguns conflitos, né, que é o tema que a gente vai abranger agora. Então, como, né, que essa globalização ela está ligada, né, muitas das vezes a esses conflitos. A gente tem acompanhado as redes sociais, a gente tem acompanhado as notícias e a gente percebe que cada vez mais, né, esses países têm uma interação e muitas das vezes essa interação ela não é tão tranquila, né, ela não ocorre de uma forma tão benéfica. Então, né, acho que o Domingos pode trazer um pouco mais para a gente sobre essa relação, né, da globalização e esses conflitos armados, né? Isso, sim. Antes eu queria, me permite, professor, falar sobre, levando para a parte da geografia, conceituando, às vezes nós escutamos ou lemos ou percebemos que o termo globalização ele aparece e ele é forte em relação à questão econômica, mas vocês vão se preparar para as provas, os Enem, vestibulares, vocês podem escutar ou ler ou assistir na televisão o termo mundialização, que tem relação mais com a parte cultural, ou internacionalização, que tem mais a ver com a circulação de bens, pessoas. Então, tudo leva à globalização, mas às vezes a gente precisa entender a relação certinha. Opa, apareceu aqui mundialização,
A mundialização tem a ver mais com a cultura, que nos remete à globalização também. Essa questão econômica, a gente percebe, e eu estou analisando ali, o professor, diretor adjunto Beto, está nos filmando com um celular da marca, da empresa, a empresa, a maior multinacional mundial, a Apple. E nós, quer dizer, é um aparelho que foi produzido onde, professor? Na China, talvez, nos Estados Unidos? E todas as pessoas têm acesso no mundo inteiro. Então isso é globalização, né? E a mesma tecnologia embarcada ali vai ter no telefone lá nos Estados Unidos, na China. Então vejam como é algo que está sacramentado. E o Brasil também tem multinacionais mundiais. Nós temos aí o exemplo da JBS, que é a maior multinacional brasileira. Mas entrando num tema sobre conflitos, percebam que a globalização em relação aos conflitos, existem duas situações divergentes aí. O mundo globalizado pressupõe a interdependência de todos. Então, em um mundo globalizado, nós poderemos não ter grandes conflitos. Por quê? Porque você imagina hoje um conflito Estados Unidos e China. Isso não seria bom para ninguém. Então, graças a esse mundo globalizado, nós temos também esse freio. A globalização, nesse aspecto, funciona como um freio em relação a grandes conflitos. É interessante isso. Mas aí tem o outro lado que o professor comentou também. A globalização, ela acirra as diferenças culturais, ela causa também uma grande desigualdade social, e aí nós temos o aumento das tensões políticas, comerciais. Então tem os dois lados, né? Dependendo do ângulo que você analisar, você se depara com uma questão, você vai ter que ter isso em mente. A globalização tem um lado que faz com que nós não tenhamos grandes conflitos, e tem outro lado que acirra esses conflitos, que é o tema que nós estamos tratando agora. Conflitos que influenciam no mundo inteiro, né? Estamos falando de globalização, né? Economia globalizada, o efeito dominó. O que nós temos a ver com a guerra no Oriente Médio? O que nós temos a ver com a guerra na Eurásia? São dois conflitos que influenciam diretamente, nós temos tudo a ver. Mas nós que começamos, talvez não, mas nós somos impactados diretamente. E aí, eu acho que esse é um tema do terceiro bloco, né? Mas é interessante nós discutirmos essa questão relacionada aos conflitos e fazendo essa relação com a globalização. Perfeito. E a gente pode perceber, né, que atualmente essas guerras, né, elas podem ser os conflitos armados, mas também a gente tem uma disputa cibernética, né, uma disputa pela internet, uma disputa econômica, né, onde a minha moeda se sobressai à sua, onde eu consigo um destaque no cenário econômico, né. Então, muitas das vezes essa guerra ela não fica ali só no campo territorial, né, no embate físico, mas sim é uma guerra de poder, né, uma guerra pelo poder, uma guerra pela influência, que influencia mais, né, aonde eu consigo chegar com a minha influência, com o meu poder. E aí a gente percebe, né, que esses conflitos, independente do campo que ele esteja atuando, ele tem impacto no nosso dia a dia, né? A gente pôde perceber esse último conflito que a gente teve, né, que impactou no nosso dia a dia. Eu queria que vocês comentassem o que vocês perceberam, né? Seja através das informações que chegam, ou no impacto no dia a dia mesmo, o que vocês viram, né, que mudou no cotidiano. Perfeito, professor. É uma pergunta muito salutar. E eu quero chamar a atenção para que o Brasil, apesar de ser um grande extrator de petróleo, ele não refina o seu próprio petróleo. Né? Então, o Brasil ele depende de países que refinem o seu petróleo para que ele possa ter acesso.
né? E aí entra essa questão, como que o Brasil ele se coloca dentro desse conflito, né? Acho que essa é uma questão que muitos jovens podem até pensar, né? Como que isso me afeta aqui na minha cidade, né? Em Campo Grande. Então, o petróleo refinado, ele passa pelo Estreito de Hormuz, né? Ele esteve fechado, o Irã fechou por conta do conflito, né? Estados Unidos, Israel e Irã. E aí, por conta do petróleo refinado passar por ali, esse impedimento causou a alta dos barris de petróleo, né? E aí isso afeta, então, no combustível, né? Então, fica mais caro para a gente se deslocar na cidade com o carro, o Uber aumenta o valor, né? Então, assim, são maneiras que a gente vai percebendo como esse conflito globalizado, né, nos afeta aqui. Eu também quero aproveitar a oportunidade de falar para chamar a atenção a uma fala que a professora comentou que é muito importante, que é a questão da comunicação e da influência, né? Então, a internet é muito importante. A internet chega para nós através dos cabos submarinos, né? E a gente tem visto recentemente algumas questões entre países que eles estão cortando, né? Sabotando os cabos de internet que tem no oceano, e isso dificulta o acesso à internet de alguns países. Então, a gente vai vendo que, de fato, a guerra não é só como a gente imagina, né? Dois países armados entre si. Mas é a guerra cibernética, a guerra pela informação. Quem acessa essa informação primeiro, a importância dessa informação. Na verdade, então, muito importante sua fala, professor. Realmente, o que o professor ele falou é uma coisa que as pessoas precisam realmente pensar sobre isso. Porque tem gente aqui no nosso Brasil pensando assim, mas isso está acontecendo lá fora, isso não vai afetar em nada aqui. Na verdade, afeta muito. Muito mesmo. Tipo, a pessoa vai lá, compra uma roupinha na Shein, que foi dito anteriormente, e espera que vai chegar do mesmo jeito, sendo que não. Essa questão que está acontecendo no Oriente Médio realmente afeta até nessa exportação aqui, que vem para dentro e a pessoa vai lá e tipo, reclama do governo, ou o governo como se fosse uma questão só daqui, e não algo que está afetando o mundo inteiro, o país, assim. Tem que entender sobre isso, as pessoas. Eu também queria entrar em uma pequena pauta, que seria que toda guerra, absolutamente toda guerra, independente se o país ele sai como vitorioso ou derrotado, ele sim passa por uma pequena crise econômica durante aquele movimento de guerra. Por exemplo, um exemplo muito notável hoje em dia é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, antigamente, durante a época da Guerra Fria, ele esteve em uma das maiores, ele esteve em alta por estar vencendo a Guerra Fria. Mas hoje em dia nós estamos vendo um declínio lentamente dos Estados Unidos em comparação àquela época, por conta da crise econômica que ele vem sofrendo com o passar de inúmeras guerras, que ele vem protegendo seus aliados ou que ele acaba entrando dentro dessas guerras. Eu queria fazer um gancho em relação à fala do professor e à fala de vocês. O que interfere para nós? Em que sentido chega para nós? Vocês falaram muito bem. Petróleo. O nosso estado é um estado do agronegócio, né? Essas commodities relacionadas à questão da venda desses produtos primários, a economia nossa gira em torno do agronegócio. Então o professor falou muito bem sobre o petróleo, só que o nosso estado também depende de insumos, 90%, mais de 92% dos insumos que são usados na agricultura vêm daquele local de conflito, Eurásia, ali no caso Rússia, Ucrânia, Oriente Médio, que é o nosso mercado consumidor. Então veja bem, é muito globalizado e afetado. E o nosso aqui, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, afetado pela questão logística, a questão dos combustíveis, é afetado por conta do mercado consumidor. O nosso produto não entra no Oriente Médio. Nós vendemos 30% de frangos, 30% do milho vai para o Oriente Médio, só exemplificando. E nós não temos aquele mercado consumidor. E mais essa questão relacionada aos insumos.
90% vindo da Rússia. O Brasil compra do Canadá também, compra da China, mas compra muito da Rússia, esses insumos. E aí você imagina a situação do produtor. E não é só o grande, não é o grande produtor. Isso interfere também numa pequena produção, uma produção familiar, porque também depende dos insumos, dos nitrogenados, no caso. Então, o grande produtor, tudo bem, já tem, geralmente, na maioria das vezes, tem o suporte. Né? Essa semana eu estava vendo uma entrevista do produtor dizendo que ele quanto você vai ganhar? Eu vou ganhar 18 milhões com a safra, um grande produtor, né? E quanto você pagou? 18 milhões de insumos, quer dizer, o lucro foi zero nesse período. Então, veja como é vulnerável o agronegócio. E afeta também lá o pequeno, porque aí tem o mercado consumidor, aqui do José Abrão. O professor falou muito bem, desde um Uber, quando você pega um Uber, você já sente a diferença no valor. Quando você vai no mercado, você sente a diferença da cebola. Eu pesquisei nos itens que subiram. Cebola, tomate. No geral, você vai ver um aumento nos preços. Quando você tem essas guerras envolvendo superpotências, você tem uma inflação global, globalizada. Professor, eu posso só fazer um breve comentário? Diretor, muito salutar o seu comentário, porque a globalização se refere também a uma cadeia logística global. Né? Então, se o fertilizante demora para chegar ao produtor, ele vai ter um problema econômico, logístico ali para lidar que reflete, né, no produto final para nós. Então, se nós temos alguns produtos que estão mais caros, certamente se dá por conta dessa questão logística, da dificuldade do acesso. Né? E outra fala que eu gostaria de fazer brevemente em relação à fala da estudante, falando muito bem. Os Estados Unidos, apesar de ser uma potência hegemônica e estar presente no globo como um todo, a gente tem visto que ele tem retirado suas tropas militares da Europa. Né? Então, eu vi uma notícia recentemente que os Estados Unidos não vai mais enviar 4 mil soldados à Polônia. Né? Então a gente sabe que os Estados Unidos têm diversas bases militares na Europa como um todo, e ele está tendo essa retirada. Né? Os Estados Unidos dependem muito também dessa indústria armamentista para a sua economia. Então, você comentou sobre a Guerra Fria. Na Guerra Fria a gente estava no auge, né? Os Estados Unidos estavam no auge, produzindo muita coisa. Agora, nem tanto. E é por isso que a dívida externa estadunidense está muito grande. E a gente vê os Estados Unidos, então, retirando essas tropas. Né? Que é uma coisa diferente. A gente sempre vê os Estados Unidos como hegemonia, né? Como presente em todas as partes do mundo. Agora, ele se retira, né? E um resultado dessa guerra, desse conflito recente que ele se comprometeu. Então, uma fala muito importante. Obrigado. Todas as falas que tiveram no momento corroboram com o que a gente falou, né? A globalização é essa conexão. Antes, alguns países se sobressaíam porque eles não tinham tanta interdependência, né? Hoje em dia, essa interdependência está cada vez maior. Então, superpotências que eram isoladas economicamente, hoje cada vez mais precisa, né? Dessas matérias-primas que são produzidas nos países em desenvolvimento, os países emergentes, né? Para a produção do seu bem final, para a produção das suas indústrias, né? Para o seu faturamento. Então, todas essas cadeias produtivas, toda essa economia, ela está interligada a um nível mundial em que um país hoje em dia não consegue mais, né? Gerir a sua economia sem participar desse processo de globalização, certo? Então, a gente percebe que esses conflitos, né, eles estão ligados à questão econômica, né, à ordem econômica, à ordem política, até a ordem cultural, né, esse choque, esse embate cultural que a gente tem atualmente. Então, de um país querer se sobressair em relação à sua economia, né, em relação ao seu processo de produção, em relação aos seus colegas, aos outros países que estão no processo de globalização econômica. Né. E a gente fala muito sobre globalização, né, sobre como que isso afeta e o quanto de informação que a gente recebe, né, em todas as redes sociais. Então, se a gente for pensar 10, 15 anos atrás, pelo menos na minha infância, a informação que a gente recebia era da TV. Né? A gente sentava na hora do jornal e você assistia o que o jornal estava passando
e ali você obtinha as informações do resto do mundo. Hoje em dia, praticamente, todas as crianças, né, e nós adultos, temos um aparelho celular na palma da mão. Então, você está desenvolvendo o seu trabalho, você sai ali no intervalo de 15 minutos, você já tem notícia do mundo inteiro ali na palma da sua mão. E às vezes é um fluxo tão grande de informações, é um fluxo tão grande de acontecimentos em tão pouco tempo, que fica difícil a gente gerir essas informações, né? A gente saber em que acreditar, a gente saber aonde buscar, né? Qual fonte que eu estou buscando para saber se essa informação é verídica, se o que eu estou consumindo de fato está acontecendo da forma que está sendo retratada, né? Então eu queria que a gente abordasse agora, né, que a gente falasse, né, para quem está nos ouvindo, sobre como é importante a gente saber sobre a globalização, né? Qual que é a importância da gente estudar sobre de nós cidadãos, não estou dizendo nem enquanto profissionais da educação e estudantes, estou falando enquanto cidadãos, né, enquanto pessoas que participam de um mundo politizado, de um mundo globalizado economicamente, né? Como que é importante, para quê, né, que a gente tem que entender sobre esse processo de globalização? Então, posso começar? Por favor. Professora, essa é uma questão muito importante. A senhora comentou primeiro a respeito das informações da veracidade. A gente sabe que todas as redes sociais hoje em dia têm o seu algoritmo e ele te entrega aquilo que você gosta de assistir, né? Então, nem sempre esse algoritmo vai entregar alguma coisa que seja factível, né? Isso aí nos leva a fazer um exercício, né? Qual é a fonte que eu estou acessando? Essa fonte ela é verídica? Da onde ela tirou essa informação? Então é muito importante a gente fazer essa busca, porque a gente está na era da fake news, certo? Então a gente tem que buscar discernir o que é verdade, o que não é, e trazer isso à luz da informática. A professora também comentou a respeito da importância da globalização para a gente entender. Por que é importante a gente estudar isso, né? Eu vejo, professora, que isso é uma questão de cidadania, né? Se eu entendo as políticas externas, eu entendo por que os governantes do nosso país fazem certas decisões, né? Então, é muito importante para nós como cidadão ter acesso ao conhecimento e informação é muito necessário, né? Então, eu acho muito importante que a gente discuta assim, que a gente traga para a escola, para o podcast e para todos os outros que estão nos prestigiando nesse momento. Realmente, o que o professor falou é uma coisa que a gente precisa ter no nosso cotidiano, para a gente realmente pensar sobre isso. E com isso, a gente também consegue entender erros que foram cometidos no passado para a gente não cometer de novo. Coisas que aconteceram por qualquer motivo, assim, preconceito, coisas que aconteceram no passado, para que esses erros não estejam presentes no nosso futuro e que a nossa vida, tudo, em torno de tudo e de todo mundo, no mundo, realmente esteja em segurança. Porque sem esse estudo, sem ter essa noção sobre o mundo à nossa volta, a gente não consegue ter essa percepção sobre nem o que acontece no nosso próprio país. É algo que a gente tem que ir escalando para a gente começar a estudar no nosso país, para o continente, de fora, para fora também. É algo que, se a gente não aprender sobre isso, a gente só vai indo de ladeira abaixo. É algo que realmente faz falta e agora a gente precisa ter na vida de todas as idades. Então, por isso até muito honrada de estar aqui. Bom, a gente fica muito feliz e a gente pensou, eu já passo a falar aqui no instrutor, a gente pensou nesse formato justamente porque as redes sociais elas estão aí para todas as idades. A gente passou por um processo no Brasil de informatização antes de um letramento, de uma alfabetização, de você compreender realmente o que você lê. E muitas pessoas elas leem um texto igual que a gente tem aqui, elas decodificam as palavras, mas elas não interpretam o que se está dizendo, né? E aí a gente foi para um processo de informatização a nível de país, né? E muitas das vezes as pessoas têm essa dificuldade, né? A gente fala da nossa população mais velha também, que tem essa dificuldade de saber, né, que aquela informação é correta, que não é uma fake news,
Eu falo por experiência própria, né? Meus pais, eles estão adentrando esse mundo tecnológico, a gente percebe essa dificuldade, né? Meu pai, ele manda umas 5, 6 notícias por dia que o mundo vai acabar. Tenha calma. Olha só, né? Essa notícia é alarmante, você percebe. E aí eu fiz realmente um tutorial para ele de como saber se uma notícia naquele dia na internet ela é falsa ou é verdadeira. Ensinei ele no Google pesquisar. Tá, você pega a notícia, você coloca lá, é fake news ou é verdade? E aí eu estou ensinando ele a praticar, né, e ele pesquisar por si próprio para descobrir, porque a gente não fala sobre isso, né, nesse limbo que as pessoas ficam, porque a todo momento um fluxo de informações gigantesco de todos os lados, né? A gente entra no Instagram, tem informação, você assiste o jornal, tem outra informação, você vai para o TikTok, tem informação, né? Então a gente está cercado de tantas informações e mesmo a gente, né, que estuda, que tem esse discernimento, às vezes a gente fica sobrecarregado em dúvida, né? Eu já me peguei com, gente, isso realmente é verdade? Não, peraí, deixa eu parar aqui, vou pesquisar, vou ver o que está acontecendo aqui, porque... E às vezes foge completamente da realidade. Então acho importante, além da gente falar da globalização, a gente tornar esse acesso tecnológico acessível, mas também muito educacional, muito direcionado, né, para que a globalização ela não venha como um alarde para as pessoas, assim, uma solução de dúvidas, né, para solucionar. Que essa informação que chega, ela chega para somar, e não para causar pânico, causar alarde, né, ou para mentir as pessoas com as fake news que a gente tem observado. Em relação ao tema, é interessante que hoje nós temos informação, mas pouco conhecimento. A gente comenta sempre sobre isso. E são situações diferentes. Você tem informação, você tem que ter o conhecimento daquilo. É fake news, não é? É o conhecimento que hoje em dia as pessoas sabem um pouquinho de tudo superficialmente, não se aprofundam. Então, aí eu comento sobre os pontos negativos. Ah, mas que legal a globalização, né? É interessante, nós temos a tecnologia aqui, fabricada lá na China, nos Estados Unidos, nós temos aqui o exemplo do telefone, tecnologia, avanço das tecnologias, e mais mercadorias, né? Você tem acesso às mercadorias, e você tem a próxima medicina, por exemplo, né? O terceiro item, colocando vantagens, e aí nós temos as desvantagens. Então, como biólogo, a gente tem que sempre analisar os dois lados, né? Falei sobre informação, tem que ter conhecimento. Peraí, mas e a globalização, professor? Qual a desvantagem? Nós temos a desigualdade social. Será que são todos que podem ter um telefone da Apple, professor? Todos conseguem ter? Essa globalização atinge a todas as pessoas? Opa, então nós temos uma desvantagem, ela causa uma desigualdade social. Ponto negativo, porque todas as pessoas devem ter acesso às riquezas do mundo, sim ou não? Não vamos entrar nesse debate ideológico, enfim, mas eu vejo como um ponto negativo. Outro ponto negativo é uma padronização da cultura. Nós falamos aqui em relação à cultura, né? Quando nós falamos de mundialização, globalização, mundialização, relacionada à cultura, um padrão cultural. E isso também é uma desvantagem. Por quê? Porque em detrimento de uma cultura, de um país central, países centrais, né, como nós temos uma visão eurocêntrica, e agora essa nova velha ordem mundial, nem sei, está mudando, né, muda a todo momento, mas nós temos um padrão americano, talvez daqui mais um tempo nós tenhamos um padrão coreano, chinês, todo mundo escutando hip-hop. Então, isso é uma desvantagem. É bacana que você tenha acesso, mas e a nossa cultura local? O Brasil é um país rico culturalmente, nós temos o Nordeste, olha só a riqueza cultural. E a cultura do povo é a identidade dele. Quando você perde aquilo, é uma espécie de colonização de novo, porque você vai perdendo a sua identidade, daqui a pouco você perde a soberania, e aí? Então veja que por detrás desse tema tem outras questões e que às vezes são colocadas para nós nessa geopolítica mundial e a gente nem percebe.
E a gente vai assimilando esses padrões desses países que dominam o mundo. Então, é importante nós sempre, quando nós tivermos oportunidade, de nós ressaltarmos a nossa cultura local. O Sul tem uma cultura, São Paulo tem uma cultura, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul tem a cultura própria aqui desse local, Mato Grosso, Amazônia. Então, gente, essa é a desvantagem. Essa padronização não é legal, porque nós perdemos a identidade com isso, né? Outro ponto negativo também pode ser em relação à economia, esse efeito dominó. Uma crise que acontece lá na China, eu sofro aqui. As consequências, às vezes, direto ou indiretamente. Então, é interessante nós termos essa visão, os pontos positivos e negativos. Nem tudo são flores no mundo globalizado. Professor, eu gostaria de fazer uma fala complementando a fala do diretor. É muito importante mesmo que a gente analise os pontos positivos e negativos. E uma questão que eu gostaria de trazer como ponto negativo para a globalização é a questão da mão de obra. Então a gente sabe que a globalização ela dividiu as cadeias de produção. E que as empresas buscam hoje em dia o que é mais viável a elas. Então a questão da mão de obra é sempre mão de obra barata. Então a gente comentou da questão da Shein, da Shopee. Então reparem que sempre que a gente compra algo que vem da China, está escrito Made in China, feito na China, feito na Indonésia. São países que ofertam essa mão de obra barata. E o diretor comentou que a globalização é um processo homogêneo. E aí então quem tem esse poder da tecnologia? Todos têm acesso? Quem tem acesso? Quem deveria ter o acesso? Então são questões que a gente deve pensar. Outra coisa que o diretor comentou também, que é muito interessante, é a questão da saúde. Graças a Deus, a tecnologia permitiu que a medicina hoje em dia aumentasse muito o tempo de vida estimado. Então hoje em dia, 60, 70 anos se comparado a um tempo atrás. Então, muito interessante. Eu acho que todas as contribuições aqui foram de grandíssima importância. A gente conseguiu falar sobre esse processo de globalização de uma forma que quem está nos escutando perceba a globalização do seu dia a dia, perceba que está inserido nesse processo, é participante, é um sujeito ativo dentro do processo de globalização. Então, acho que a nossa conversa foi muito produtiva. A gente teria muitos pontos para abordar, muita conversa para desenvolver aqui, mas eu vou fechar nessa fala, fechar nesse ponto. Eu queria agradecer muito vocês por ter participado dessa conversa, por ter se disponibilizado a estar aqui falando, discutindo esse tema tão importante. Vou deixar um minuto para vocês falarem, mas eu já de antemão agradeço a participação de todos vocês, agradeço por terem trazido contribuições tão importantes para esse momento. Eu acho que nossa conversa foi muito positiva nesse sentido. Agradecer pelo convite e dizer que eu estou feliz, muito feliz como gestor da escola. Nós temos alunas assim, como vocês, nesse perfil dá para perceber que vocês são estudiosas, entenderam o tema, chegaram aqui e desenvolveram uma linha de raciocínio em relação ao tema. Então a gente fica muito feliz em ter vocês participando, atuantes aqui na escola. Eu agradeço muito. Antes do podcast, eu e a Carol, a gente estava conversando entre si sobre as possibilidades do que a gente poderia vir falar aqui, sobre o que a gente poderia perguntar, o que a gente poderia discutir, o que poderia ampliar, porque a geopolítica, ela impacta diretamente e indiretamente também na vida, mesmo que você queira ou não. E é um tema onde eu gosto muito, então estou muito agradecida por ter participado. A gente que agradece. Realmente é algo que eu e a Estela discutimos esses assuntos desde que a gente se conhece. Discutimos com a professora sobre isso, é uma das coisas que eu mais gosto de falar, sinceramente. E eu fico muito feliz de ter sido convidada aqui para poder falar sobre esse assunto. E sempre que eu puder falar mais sobre isso, eu estou muito feliz de falar.
porque é algo que eu entendo que vai ser para o meu futuro, que é nossa realidade, futuro, e para todos sempre é algo que a gente tem que debater e pensar sobre isso. Então é algo que eu gosto de realmente olhar e tentar entender como uma pessoa, como cidadã. Perfeito. Gente, eu estou feliz de ter sido convidado, estar na presença de dois grandes profissionais.